histórias de amor que começam com um beijo, outras com um match. A de hoje começou com um convite para jantar. A conexão já existia desde 2016, se conheceram trabalhando na mesma agência de modelos. Na época era só uma amizade, mas sabe quando o tempo mostra que ali tem mais? Isso mesmo, ela nascida em Diadema, veio de uma casa cheia de mulheres fortes. Primeira modelo negra plus size na capa da Vogue Brasil, empresária de si, recordista da São Paulo Fashion Week, referência para uma geração inteira que aprendeu que beleza também é revolução. Ele nasceu em Dakar, capital do Senegal, cresceu em um lar muçulmano. Foi costureiro, veio para o Brasil sem falar português e virou rosto de campanhas como Samsung, Renner, iFood, Calvin Klein. Aprendeu o idioma pelo Google e o resto aprendeu vivendo. Em 2021, ela tomou a iniciativa, mandou mensagem, perguntou se ia rolar aquele jantar ou não, e foi ali, entre a coragem e a leveza, que essa história virou outra. Eles vêm de culturas diferentes, religiões diferentes, países diferentes, mas construíram uma vida onde isso não separa, e sim soma. Sejam muito bem-vindos, Rita e Mohamed. Aê! Casalzinho! Um resuminho da história de amor de vocês. Maravilhoso, eu amei. É bom a gente ouvir, né? Alguém falando sobre a gente, né? Você acredita que eu tenho vontade até da menina fazer pra nós? Que eu tenho que tipo assim, me apresenta aí, bora ver como é que é. Ai, muito linda a história de vocês. E eu vou começar aqui já lá do inicinho, né? Vocês conheceram em 2016. Sim. Só se conheceram. É assim, Sim. ainda não rolou nada. Foram anos depois para rolar o primeiro encontro. Mas eu queria saber, Rita, assim, duas coisas. Se desde o dia que você viu o Mohamed, você já imaginou, essa pode ser a minha pessoa da vida. E por que demorou, assim, a começar, sabe, o primeiro encontro? Né? A engatar. Então, desde a primeira vez que eu vi, a gente se encontrou na agência, eu falei, gente, tinha uns outros bookers, aí eu falei, gente, quem é esse? Meu Deus! De 2 metros de altura, bonitão desse jeito. Bonitão, eu falei, gente, que homem! Né? E aí todo mundo, ele é o Mohamed, ele é modelo, não sei o quê. Eu falei, ai, gente, maravilhoso. Nossa, tá ótimo. Eu, se fosse cliente, estava sempre aprovada. E aí a gente se encontrava sempre nos trabalhos, assim, nos corredores, ou a gente trabalhava juntos, enfim. E aí era engraçado que sempre quando a gente se encontrava, eu passava por ele e eu falava, nossa, olha que casal. Gente, é um mentalmente, casal. assim. Né? Não, eu falava. Inclusive, eu tenho um vídeo. Pra ele, assim? Pra ele. Olha, eu tenho um vídeo. aquela diretinha a gente boa, no, assim, né? acho que ele estava em São Paulo Fashion Week, né? Foi. A gente se encontrou e ele fez um stories assim, se filmando. Ele falou, olha o look dela, tá? Eu falei, olha que casal. Ou seja, eu tenho provas. Você tem provas, é verdade. Ela vem, abraçou assim, olha que casal, gente! E aí foi desde a primeira vez que eu vi ele assim, eu falei, gente, eu já vi um potencial. Mas só que esse mundo da moda, ele é um mundo, né, onde as pessoas, enfim, não prestam tanto, a sua grande maioria. Então eu sempre respeitei muito, né? Brincava assim com ele e tudo. Ele também sempre me respeitou muito. Então acho que demorou muito por conta disso, porque eu achava que ali não era o lugar, sabe legal, assim? não sabia. Então por isso que acho que demorou tanto, mas desde a primeira vez que eu vi, eu falei, esse aí, que E aí você mandou a mensagem e foram jantar. Porque não foi no meu dia do meu aniversário, né? E aí sempre ela fala, quando a gente vai sair pra jantar? Quando a gente vai sair pra jantar? Cara, naquele dia eu fiquei sozinho assim, do nada eu falei, não, deixa eu ver se ela vai responder mesmo. A gente começou a falar, na verdade, tava começando a falar e tal, e eu falei, que tal hoje? Bem no dia do meu aniversário, sabe? Eu nem sabia que era aniversário. Ela nem sabia, né? Porque... Não, que moral, velho, também. É, Já um um dia dia do não, aniversário. Né? Rapaz, selecionou só o melhor dia do ano. Não, você nem sabe, né? No dia que ela tava vindo pra me encontrar, a casa dela era festa. Eita, gente, sim, eu tenho um vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Tava lá minhas irmãs, minhas amigas, tinha uma amiga minha do Rio. Eu falei, gente, o Mohamed me chamou pra jantar, não sei o que. Elas, eu saindo de casa e elas assim na porta. Rita, vai lá, você vai voltar casada. Assim, gente. Gostei dessas amizades, viu? Foi assim. Gente, que engraçado, Torcida. porque é uma conexão assim real. E foi expectativa, cumpriu assim a realidade. Sim, foi cumpriu, nossa. porque você já se conhecia um pouco também. Porque às vezes o primeiro encontro fica um pouquinho assim. Mas a gente ficou, acho que, né, com vergonha, assim, porque a gente sempre se via muito no ambiente de trabalho. Então ali a gente tava jantando, só nós dois, Muita aí era gente, aniversário dele, né? exato. Aí a gente fica meio,
tímido, assim, não, né? não rende um assunto, né? É um assunto pontual, só. Ah, mas o date é assim, o date ele é meio assim, parece constrangedor, né? Não sei Isso, mas explicar. depois vai desenrolando. Que legal, muito demais. Agora aqui, uma pergunta nada a ver no meio, nem era pra fazer essa pergunta agora. Você tem ciúme? Porque, ó, falando assim, 2 gatos, gente, a gente tem aqui, né, lindos, modelo, igual você falou, né? Foto e glamour e tudo. Tem ciúme, ou vocês são mais tranquilos? Acho que tem um ciúme saudável, né? Assim, A gente tem. Ciúme todo mundo tem. Exato, eu sou um cara ciumento, mas não fico demonstrando isso, sabe? É. Tipo, porque se me incomoda, eu falo. Ó, Sim. esse daqui Quando eu não chega gostei. no limite, assim. Exato, né? mas não uma coisa, nossa, porque você falou com fulano, ciclano, você não pode andar com tal, você não pode ir em tal lugar, sabe? Essas coisas. a gente leva isso de uma maneira muito sempre tranquila. foi, exato. Acho que é porque a gente tem muita confiança um no outro. Então, eu acho que quando você tem confiança, você não tem aquela necessidade de ficar... Ai, mas quem é fulano? Ai, mas quem é não sei o quê? É muito engraçado. Ele nem sabe isso, mas esses dias, a gente tava em casa, ele tava na sala, eu passei da sala, assim, pro corredor e ele tava mandando um áudio. Acho que tava mandando um áudio pro Leandro. E aí ele falou assim, nossa, eu gosto muito de você, foi tipo amor à primeira vista. Aí quando eu ouvi, sabe quando você faz assim? Eita! Aí tá, eu peguei, passei, continuei, segui a vida. Aí passou uns dias, ele falando, aí ele me mostrou o áudio que ele tinha mandado pra esse Leandro. Olha a memória dela. Aí eu fui e falei, então era já ligou os que pontos. ele tava mandando. Uai, Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, imagina se fosse uma mulher que fosse super neurótica da cabeça. Na hora, filha. Pra que você tá mandando esse áudio Já falando é de amor à primeira Quando o vista? Quem é essa? Eu acho que essa confiança, assim, é a base do nosso relacionamento, assim. Você acredita? A gente tem essa percepção, assim, inclusive um dos motivos de trazer vocês, assim, porque a gente vê uma conexão muito bacana, eu acho um respeito muito legal, assim, de vocês, assim, e o amor, eu acho, assim, no olhar, sabe? Eu, pelo menos, a gente admira muito nisso. Sim, exato. Agora, falando de diferenças, né? Você, Grande São Paulo, Diadema, Dakar, Senegal, como é que foi, assim, essa diferença de país, esse choque cultural? Foi fácil, não foi? Fala um pouquinho pra gente. Nesse período de vocês conhecendo, sabe? Eu acho que é desafiador, tem os seus desafios, assim como qualquer lugar. Mas pra gente, eu acho que é mais difícil muito por conta da cultura dele, que é muito forte, né? O Brasil é um país de muita liberdade. De tudo, de fala, de corpo, de comportamento. Então, quando você vive num país que é muito, né, que levanta muito essa bandeira da liberdade, quando você encontra uma pessoa que vem de um outro país, de uma outra religião, de uma outra cultura, assim, você fica com aquele... O primeiro ponto que as pessoas sempre perguntam é essa questão, né, desse choque cultural. Mas eu acho que eu lido muito bem, assim. Tanto que no início, quando ele falava pra mim, não tem mulher no Brasil pra mim, porque as mulheres aqui são muito assim, e eu falava, não, calma. Tanto é que a gente ficou um ano ficando, ele me avaliando pra ver se eu estava dentro dos requisitos que ele tinha. E eu falava, ele falava pra mim assim, eu não quero nada. Não quero nada, não quero nada. Eu falava, tudo bem, mas uma hora você vai querer. Que legal, eu tô aqui na Mas eu quero. Eu falava, mas eu quero, fique em paz, eu quero. Uma hora você quer. Não, decidida demais a Rita. Minha filha é uma potência. Não, é porque eu queria mostrar pra ele que eu era diferente do que ele estava acostumado. Não dá pra generalizar. É lógico, tem coisas que são muito intrínsecas, né, na gente. A gente leva muito, né? Você cresceu num lugar, então você acaba levando aquilo ali pra frente. Mas ainda assim, eu acho que eu sou muito diferente, comportamental, assim, em relação às mulheres. Então, eu acho que isso foi uma coisa que pegou ele, assim, sabe? Eu acho que o relacionamento, assim, principalmente no começo, tem que, já que gosta e tal, fazer valer mesmo, assim, tentar esforçar e tal. A gente mesmo no começo, eu nunca tinha namorado à distância. Tipo assim, mano, era muito esquisito pra mim esse negócio. Não, deixa eu contar uma Até coisa. ligação eu falava assim, gente... Não, deixa eu contar uma coisa. É isso. E isso ainda tem algumas coisas de resquício de relacionamentos anteriores. Sim, Porque, por exemplo, a gente namorava à distância. Eu nunca entendi isso direito. Já tive outros relacionamentos, o Breno também, enfim. Então a gente tem as vivências, né? Aí... E o nosso é estado, né? Eu sei, né? Aí pronto, aí eu mandava uma mensagem, ele tava lá em Goiânia, em Belo Horizonte, falava, amor, você tá de boa, tá em casa? Ele falava, tô. Então vou aproveitar pra te ligar, pra gente se ver, porque a gente, né? Chamada de vídeo. Aí ele tá assim,
Você tá querendo ligar pra saber se eu tô em casa? Eu já falei que eu tô em casa. Eu já falei que eu tô em casa, ué. Eu Tem que falava, provar. Mano, eu bem, ficava nas noias. Ele ficava numa parada. Eu falava, não, é porque a gente não se vê. E eu já quero te ver. eu já Você não gosto falou de que tá em ligação pra casa. começar. Eu não tô ligando Divide, pra então, comprovar. É como Não, se fosse. É, gente. como se fosse um. Tipo assim. Tá precisando de prova, né? Então, a gente. Pois é, uma adaptação, sabe? Então, assim. Ele teve que entender que eu só tava querendo vê-lo. Se ele Sim. falou que tava em casa, pra mim ele tava, não é? Era só pra Mas gente você se sabe ver. que isso é muito louco, porque quando a gente começou a se relacionar, direto assim, eu ligava pra ele e falava, vai, vamos em tal lugar, vamos sair. Ele falava, não. Seco assim? Hoje não. Não, aí é que é o ponto. Aí é que está o ponto. Ele sempre foi muito direto. E a gente aqui no Brasil. Tem justifica Até, tudo. Não, até eu, se nós eu tivesse aqui- lá dentro. Não, mano, É. porra. Mas acho assim- dá uma Mas desculpa assim, ó, melhor. a gente aqui no Brasil, a gente é muito acostumado com o jeitinho. É, então, tudo- é que eu eu já- não vou isso. poder, Tem que justificar porque não sei ou o que não, lá, né? porque não sei o que. Isso Não, é. ele sempre foi, não quero. Quero, é isso, Ou porque... não posso, então. Exato. E aí, quando ele falava, tipo, não quero. Não vou. Aí eu falava, mostrava pra minha mãe ou pra minhas irmãs, ela falava, Rita, esse menino não quer nada com você, pelo amor de Deus, você não tá vendo que ele não quer? Rita, acorda, ele não quer nada. Eu falava, loucura. gente, às vezes ele só não quer me ver. É. E tá tudo bem, tipo, Massa, às massa. vezes ele quer sair É. com um amigo, ou ele Rita, quer ficar você é sem forte fazer mesmo. nada, não quer olhar pra minha cara. A gente tem que normalizar isso. E aí eu acho que desde o início, esse jeito dele sempre sendo muito direto e muito sincero, eu comecei a trabalhar internamente também coisas de relacionamentos passados, que qualquer coisa a gente fica bravo, qualquer coisa, não sei o quê. Eu falei, não, já que eu decidi ter um relacionamento diferente, então eu vou ter que indo me adaptando em todas as suas formas, sabe? Eu acho que é legal, assim, o não, ele é libertador. É porque a gente tem mania de se justificar pra tudo. Se alguém chama a gente pra um lugar, você fala não, você fala, tem que explicar por que eu não vou. exato. Não, gente, você não vai, não deu pra mim, tudo bem. Mas a gente tem essa... Não, eu tenho demais. Mas o é Breno muito da cultural, nossa, nosso. é cultural. E eu acho nosso que ainda isso. tem que dar desculpa convincente ainda. Ai, Breno. Que aí você manda e a pessoa É. fala, mas será que eu falei? O Breno é Vou te assim, mandar mais apaga um. o áudio. Aí eu falo, não, acho que Acho que não vai entender convenceu. errado. Não é assim. Agora aqui, conta pra gente como é lá no Senegal. Como que é em Dakar, para as pessoas se conhecerem. Como que rola, tipo assim, se você tivesse lá, sei lá, alguém, seus amigos, como que eles conhecem as pessoas lá, pra gente saber um pouquinho como é. É totalmente diferente que eu vou contar aqui, porque no Senegal, assim, né, na época que eu namorava e tal, Sim. era você ia na casa da pessoa, né? Você batia, cadê fulano? Tipo, fulano tá aí? Tá, e aí a menina vai pegar você vai sentar no meio da sala, assim, sabe? Pai, mãe, Com a irmão, todo mundo. Eu já tipo, não ia namorar, então, filho. então você tem que desenrolar, sabe? Tipo, começar a fazer aquela conversa super legal, senão depois o pai vai falar, eu não quero mais você aqui. Tá, lasque. Ah, Aí, ó, exato. seco de novo, a galera. Sério? E aí seus pais gostam de você, pronto, você Olha. é a dona da casa, sabe? Tipo, Olha. porque a pai vai perguntar, e aí, cadê fulano? Ah. É que hoje em dia talvez mudou, né? Porque já faz 11 anos eu tô fora no Senegal, assim. Mas na minha época era bem super, muito difícil, porque você falava com a mulher, você vai cantar com ela, porque você me fala, desde que eu vi você, eu não dormi mais, não. Sabe aquele canto? Tipo ali, né? paquerando. Paquerando, aquele cantadas. paquera bem... Sim. Cantar, entendi o cantar. Exato. Paquerar. E aí a menina vai falar, tá, eu vou pensar. Ixi. E aí você vai pensar, vai. Tipo, 2 dias, 3 dias, uma semana, você vai com ela de novo, você vai perguntar. E aí, o que você pensou no meu proposta assim? Tava vendo, mas acho que não vai dar. E aí você vai criar outro encantado de novo pra ela falar assim, sabe? Tipo, vamos tentar e tal. Que isso. Exato, então tipo... Ai, gente, legal. Aí o que ele quis fazer? Ele virou o jogo. Pois é. Ai, E beleza. ele, eu quis pensei, fazer ele- isso eu não ia comigo. falar, eu falei, então Entendeu? beleza. Então foi isso. Agora né? eu peguei. Tá vendo? Foi É assim bom. que a gente descobre as coisas. Agora não. Só não botou na sala, o resto ele fez. Aqui é Brasil, então, cara, pra você ter uma pessoa super legal assim, você precisa ver, né? Realmente se a Sim, pessoa sim, quer, claro, tipo, claro. só quer pra brincar com você e tal. E aí eu fiquei fazendo. Mas sempre que eu tentava alguma coisa assim, testava ela, cara, eu que caía, né? Não era, entendeu? Eu que caía no buraco. Ele que se surpreendia. Acho que é porque ele esperava as atitudes completamente diferentes. Tipo,
Vamos supor, ele falava assim, eu falava, vamos sair, ele falava não. Ele já ia esperar e falar, mas por que você não quer me ver, não sei o quê? E eu falava, não, então tá bom. Ou então, tipo, Acho que ele então ficava, já que não tipo, quer também, não quero nossa, mais. Né? Exato, isso mesmo. Os maioria Eu acho que eu ia ser assim, A maioria se faz mandasse um isso. não diretão, eu falava, então, quer saber? Quer saber? Eu já ia, então você tá achando que você tá de Exato, isso mesmo. Mano, Eu já ouvi isso várias vezes. ele é dramático, Cara, viu? esse não, se Ele é eu 3 dramático. dias pra ver se eu respondia Que à signo você altura. é? Ares. Ares. E você? Eu sou Capricórnio. Eu sou terra. Bem... Agora aqui, você tá falando do Senegal, né, lá de Dakar e tudo. Quero falar do casamento. Que isso é uma coisa super Muito legal, legal, que a gente tem muito muita legal. curiosidade. Eles casaram e a família do Mohamed representou lá em Dakar, não só o Mohamed, como também a Rita. E eu queria entender como que funciona e como foi essa experiência também pra você, principalmente, né, Rita? E pra você aqui de longe, assim, como que foi isso tudo? Inclusive agora, dia 5, a gente vai completar mais um ano, né? De casado. Tá pertinho. Foi uma experiência completamente diferente, né, gente? Principalmente pra mim, porque o que a gente sabe do casamento é igreja, né? as Ou tradições, civil, né? a gente só se junta Ou uma e é celebração, isso. É. assim. Então, quando surgiu, foi porque a gente queria ir pro Senegal, né? Eu falei, eu quero muito conhecer e tudo mais. E ele falou pra mim, não tem como ser a gente ir de amigo. Tipo, vou falar, isso aqui é minha amiga. Não dá. Namorada, não existe isso. A gente vai ter que Nem namorada. casar. A gente já tava 1 ano nesse ficando, né? Se conhecendo e tudo mais. E aí ele já tinha me pedido em namoro. Eu já tá, bom, já era uma coisa que eu queria, né? Então, assim, pra mim foi só juntar as duas não coisas. mudou Foi nada. maravilhoso. E aí ele falou, né, que a família ia lá representando. Acho que aí você pode contar pra eles como que funciona. Eu fiquei super curiosa. É que eu venho de uma família muito religiosa, assim, muito mesmo. Só que eu, né, eu que andei no meu caminho assim do nada. E aí quando a gente começou a namorar, eu falei, não, a gente vai pra Senegal. Ela falou, não, vamos, eu quero conhecer sua família e tal. Eu falei, não, então, tipo, ou a gente vai casado, ou tipo, ela não vai. Porque lá não existe, por conta da minha família também, por conta de fora, né? Sim. Porque todo mundo vai começar a falar. Pela cultura É um país tradicional. que todo mundo fala, né? Tipo, as pessoas veem uma coisa e aí vai ficar gigantona, né? Sabe? E aí, quando eu pedi em casamento, foi super legal. Eu falei, quando eu liguei também pra minha família para falar, eles empolgaram, assim. Ai, que bom. Ficaram muito felizes, organizaram tudo, porque lá no Senegal, os casamentos é assim, quando for em parte religiosa, assim, eu sou muçulmano, e aí eles vão lá no mesquita, só os homens, né? Por exemplo, a parte dela, parte do pai, irmão, essas coisas assim, eles vão na mesquita, meu parte também, tipo, meu pai, irmão, familiar, parte do homem, eles vão lá no mesquita para fazer o casamento. Sabe, tipo, fazer juramento. Que legal. Exato. E as mulheres não? As mulheres vão fazer festas delas. Né? Ai, Elas que vão organizar só a tudo! festa dela, tipo, ela vai organizar fazendo festão, sabe? Então, tipo, os homens vão lá fazer o casamento no mesquita, depois voltam na festa dela. E aí, que é totalmente diferente, né? Eu acho que o vídeo, Tanto que talvez eu vou mostrar depois. eles mandaram o vídeo, elas separando umas sacolinhas, assim, tipo, uma lembrancinha, né? Tipo, que tinha casado e tudo mais. Foi uma experiência bem diferente, mas foi muito legal. Aí eu falei pra ele, então, mas aí aqui no Brasil a gente vai precisar fazer alguma coisa. Né? Não dá pra gente ficar assim só, eu casei lá, vamos fazer alguma coisa aqui. Como ninguém sabia que que ele tinha me pedido em casamento e tudo mais, eu falei, bom, aqui vai ser quase que um noivado, vamos colocar assim. E aí eu preparei lá no salão do prédio mesmo, organizei tudo, uma festa. E aí foi como se ele tivesse me pedido em casamento lá. Ah, sim. Né? Assim, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Eu falei, porque aqui é didático, você tem que mostrar isso. As coisas acontecer. Porque depois eu falei pra ele, eu quero muito um dia fazer uma festa mesmo de casamento. Então acho que esse vai ser o início de tudo. Legal. E aí a gente fez, e assim a gente foi. Mas foi muito legal que quando a gente foi no Senegal... É isso que eu ia perguntar agora. Quando a Eu gente- tô doida pra saber quando você foi, como que foi. Quando a gente chegou lá, as irmãs dele, acho que isso é uma tradição, né? Elas me levavam na casa de todos os vizinhos, tipo, os mais próximos, pra falar, essa daqui... Só as irmãs, né? Só as minhas cunhadas. Tipo, essa daqui é a Rita, a esposa do Mohamed e tal, não sei o quê. É muito legal. Eu falei, gente, eu tô me sentindo... Você lembra do Clone, a novela? Eu me sentia no Clone.
Juro, eu ia lá, todo mundo falando, ai, Salavalenca, é macholado, não sei o quê. Gente, Legal, Foi muito legal, foi muito legal. E vocês conseguiram passear bastante, mostrou bastante pra ela lá como era? A primeira vez, Primeira é que a gente vez, foi sim. 2 vezes, né? A primeira vez a gente passeou muito. A gente, nossa, ele mesmo não conhecia tanta coisa, a gente acabou conhecendo tudo junto, né? Legal. Foi Ai, que muito tudo. legal. Aí dessa vez que a gente foi agora, ele acabou ficando doente, aí a gente voltou antes do tempo, a gente ficou só 5 dias, né? 5 dias no Senegal. A gente ia ficar, sei lá, 15, 20 dias, a gente Sim. voltou com 5. Mas a primeira vez a gente aproveitou muito, muito mesmo. Ai, que Isso, delícia. Eu Que tava. a gente precisa marcar, viu? A gente Vamos! Não, a gente tava falando sobre isso. Ô, e você sabe que eu gosto de viajar já com praticamente um guia turístico. Eu não gosto de ficar pensando no cronograma, não. É tipo assim, ó, agora de manhã nós vamos fazer tal coisa, à tarde nós vamos fazer tal coisa. Então, você que já conhece tudo, topo demais. Ai, deve ser uma Vocês têm que experiência ir, é maravilhoso, incrível. gente. É, assim, porque é uma cultura muito rica, né? E e diversa. os senegaleses, eles são muito... Eles têm uma coisa muito parecida com o brasileiro, que eu acho que é essa coisa do acolhimento. Legal. São muito sorridentes, assim, então eles têm um brilho no olhar, você vê por ele, assim, eu vejo pelo Abdullah, nosso filho, que o brilho nos olhos dele, assim, é uma coisa muito dele, assim, e lá eles são muito sorridentes, alegres, e aí você, né, eles veem que você não é de lá, e aí eles puxam a conversa, falam, eu aprendi a falar algumas coisinhas, aí eles brincam, o nome e tal, é muito legal. Já que você tocou até no assunto do Abdullah, referente ao nome, assim, eu sei que é uma homenagem ao seu pai, o nome. Se foi fácil, por que do nome? Porque eu até pergunto, porque aqui em casa, pra escolher o nome do Theo, cara, ela fez uma lista, eu fiz uma lista, foi por eliminação. Quando escolheu, ficou na dúvida. E era uma treta, aí gosta do nome, não gosta do outro. E aí não. combina com o sobrenome, deu uma sonoridade legal, não deu? Então fala um pouquinho O pra nós sobre Abdullah essa é escolha. fofíssimo, gente, tá com 7 meses, vocês não tem noção, não. Gracinha. É isso mesmo, é um sorriso, é a coisa mais linda do mundo. É que o Abdullah é um nome muito forte se você for pensar, porque é o nome do pai do profeta. Eu sou muçulmano, meu pai também, na minha família todo mundo foi muçulmano. Então no dia que a gente descobriu menino, cara, esse nome veio na minha cabeça assim, tipo, na hora, mas antes de falar, ela que falou esse nome. Sério? Foi ela Não, que e É tem... mesmo? Que conexão, Não, e assim, gente. tem um detalhe que quando eu descobri que tava grávida, ele sempre falou pra mim, quando você ficar grávida, eu que vou escolher o nome. Aí pensa em você falar isso pra uma mulher Ai, meu Deus do brasileira. Não, céu. ele já tinha falado, tipo, eu Que vou é escolher ele o que nome vai sem escolher- chance de você sem chance. sugerir uma Não, parada. sem chance. Ele falou, eu que vou escolher o nome. Tá decidido. Eu falei, Ó, E difícil. a sua mãe? Não Que pode! nome é esse que vai vir? Não pode, você não Não, ainda bem que gente, é eu bom, acho que eu sou a pessoa excelente que nome, mais mas- posso provar em relação a... Eu sou uma pessoa muito paciente. Não, tu percebe? Muito paciente. E Assim, eu não decidida. sou de discutir na hora. Então Sim. tudo eu sei que Absorve. depois a gente vai conseguir dar um jeito. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu sempre soube que ia ser menino. Sempre. É mesmo. Sério, eu errei. No feeling, assim. E eu tinha certeza que era menina, Nossa, gente. tinha Você certeza. Tava achando Antes menina, mesmo de né? engravidar. Eu já sabia que o primeiro filho ia ser menino. E ele achava que era menina, porque menina diz que é mais apegado com o pai, então ele queria que dizem fosse mesmo. menina. É bom, né? E aí, então, ele sempre falou que ele que ia escolher o nome. Só que quando eu descobri que aí foi menino, eu falei na minha cabeça, é Abdullah. Porque eu sempre achei lindo o nome. Quando eu olhava no documento dele, eu falava, nossa, Abdullah. Acho o nome forte, assim, né? Mas é Imponente muito e bom tal. o nome. Então, na minha cabeça, já era Abdullah. Sempre foi. Legal. E aí, eu falei pra ele, a minha irmã também sempre falou, é Abdullah. Antes mesmo de nascer, ela já falava, o Abdullah, o Abdullah. Ou seja, ele não Já- tinha escolha. eu não tinha como. Já gente. tinha, já foi. O nome né? já foi surgiu escrito. Já naturalmente. tava escrito. Ai, Exato. que legal. Que forte, a cara. gente não teve essa Que sorte. proposta legal. Foi uma luta. Hum. Mas deu certo. Deu certo. Deu tudo certo. Você escolheu, você é o... E de homem a gente acha mais fácil não quer mais Não. difícil, né? De mulher que acha a gente que olha agora mais eu nem fácil. Mas no Tudo fim das parecia contas, o Theo, difícil. quem escolheu dos dois? Tinha nas duas listas. Nas duas listas, você lembra que a gente fez listas e foi, tipo bom. assim, quais listas tem os nomes então que iguais? pelo menos Eliminação, vocês gostaram. É, foi. A gente colocava sobrenome pra ver se ficava Se bom com o ficava, sobrenome. escrevia. Ai, Deus, vocês não têm Arquiteto, noção. Ariana, Falar sistemático. o sobrenome. E é como o nome fica completo bom. do Abdullah? Ficou Abdullah e Carreira Demi. Ai, chique. Aí o negócio era a ordem, vai ser Demi primeiro. É, Carreira. então, a Carreira ou gente também Santos? tinha Santos, isso. porque meu nome é muito comprido, tenho vários sobrenomes.
Eu falei, meu Deus, qual que eu vou colocar? A Ah, minha mas mãe, você tem que carreira, colocar o meu meu. amor. Meu pai, não, você tem que colocar Pois o meu. é. Ele falou, você só vai escolher um. Eu falei, meu Deus, agora lascou. É que Como que eu vou fazer? se eu vou colocar, Não, eu vou ter que colocar concordo. da minha mãe, É, da mãe dela. não. Sabe? Aí vai ficar Então vai nome- ser uma lista. Mas, Exato. mas Uma o lista dele de- é super curto, o nome dele é Mohamed Demi. Aí é top, hein? Ai, que chique, ai, né? chique. Eu acho chique também. O meu é nome composto ainda, né? Fala Sabe- Carolina de Amorim. Vai, Às vezes agora- eu chamo ela de Carolina só. Como até Carolina? É, pau, Olha Carolina. o meu, Eu Rita vi de isso. Castro É. Santos Carreira Pereira. Então, meu amor, a gente tá na mesma. No mesmo. Por isso que ele falou, escolhe só um. Eu falei, então tem que Ah, escolher mas fica mesmo. mais. É, o É do que Theo também. ele já tem um nome, Abdullahi. Na verdade, brasileiro não estão acostumados de falar esse nome. Então, imagina, é engraçado. Abdullahi, Carreira, Santos, Pereira, Não, e aí é muito engraçado quando a gente vai no lugar, a pessoa fala, ai, que lindo! Qual que é o nome dele? Acho que ela fica esperando Theo, Pedro, Gustavo, qualquer coisa a Abdullahi, gente fala, Abdullahi. Ela finge que entende. Exato, isso mesmo. Não, mas eu Aí acho que eu ele fiz fala, essa reação "Nossa, é até no lindo." chá revelação. Abdullahi, É, não é um nome popular comum aqui no exato. Brasil. Mas todo viu? mundo fala, nossa, é um nome forte, né? Muito Muito forte. lindo, eu achei Muito lindo forte, também. muito legal. É E lindo. tem a ver com a essência. E o nome dele. também, geralmente escreve-se Abdullahi com E no final, né? Depois do Y. Só que aí a gente falou, bom, como aqui no Brasil o pessoal tem o hábito de falar como se lê, então vamos tirar o E pra não ficar Abdullahi E. Abdullahi. Aí a gente tirou o E e deixou. Nossa, deixa é só mesmo, o- Abdullahi. Vem cá, já emenda, vem cá. E aqui, falando até na festinha, era festinha, não era chá revelação, eu falei. Não, era chá de bebê. Chá de bebê. Chá de bebê, Esse chá de nome bebê. eu confundo tudo. É, inclusive lá, eu até comentei com você, né, que logo ia nascer e tal. Se eu não me engano, você falou que logo próximo assim, do nascimento, você ia viajar a trabalho. Rolou Sim, essa foi. viagem mesmo? Você teve essa distância? Foi bem recente, assim? Como é que foi isso pra você, tipo, já nascer e você ficar distante dele? Conta um pouquinho, assim. Na verdade, você viajou Eu vi- antes, né? antes, Foi antes, Eles Foi cancelaram antes. depois, Eu lembro eles vagamente cancelaram. dessa conversa. Eu fiquei curioso, assim. Eu falei, porque já tava tendo uma campanha lá na Alemanha e tal. E aí eles acabaram cancelando tudo. É que eu não fui, mas tá. a gente viajou, eu viajei pra Sul, né? Eu viajei, Sim, exato. mas essa questão de viagem, ele teve a viagem assim que eu descobri que eu tava grávida. Assim que eu descobri, acho que, sei lá, um mês depois ele acabou viajando, ficou 2 meses e meio. Sério? Então pensa, eu tinha acabado de descobrir que tava precisando grávida. daquela, né, apoio, assim, né? Ah, exato. E eu, Nossa, tipo, parceira. sozinha assim, né? Mas eu tenho minha mãe, minhas irmãs, uma rede de apoio maravilhosa. Mas imagina, você acabar de descobrir que Mas tá são grávida. coisas da profissão, né? É. Não tem jeito. É que já tava aprovado antes, desde dezembro, né? Tipo, ela foi sabendo gravidez em janeiro. Em janeiro, exato. Fevereiro. É, fevereiro. Então, tipo, o meu trabalho já tava marcado, já tinha comprado tudo. É, não Do tem nada, jeito. do nada pô, tá, Não tem tô jeito, grávida. são Falei, meu Deus, compromissos. e aí, Não, agora? eu- E assim, a vida tem que seguir. A gente, Exato. quando vira pai e mãe, você fica bem assim, o que a gente vai fazer mesmo enquanto tá grávida? Mas querendo ou não, as coisas Você têm que tem que acontecer. seguir, exato. Não tem Bom, eu tô jeito. percebendo isso desde então, minha filha. Como que tá agora? Agora que desde o início nasceu, pum, chegou o caos. Eu sei que aqui em casa Chegou o caos. é caótico. É A gente tá aqui caótico. com o pessoal da equipe, sabe também, ó, o Mike, também tá com o bebezinho pequeno, ali tem 2 filhos. Até tá com olheiros, né? Tá com olheiras. É isso. Que é parecido. Como é que foi essa chegada dele pra vocês, a rotina, os trabalhos, as noites? Como que foi? Então, assim, ele é uma criança muito tranquila. Porém, tem os seus, né, seus desafios aí ao longo. Todo mundo falava que os primeiros 3 meses eram os 3 meses mais difíceis, né? Ele acha que foi os melhores 3 meses, os Pra primeiros. mim é melhor. Até hoje. Porque ele era mais tranquilo, não chorava tanto, ele não teve tanta cólica. Pra mim, o início foi mais difícil porque eu tive o baby blues, né? Que é aquela melancolia, uma tristeza. Sim. Nossa, uma coisa louca. Do hormônio. Nossa, uma loucura. E aí, mas eu acho que durou um mês. E aí depois passou, fiquei bem, assim. Mas agora eu acho que tá a fase mais difícil, acho que foi o 4º mês, que saiu do 3º mês e aí deu aquela mudança drástica que o Aqueles sono saltos regrediu. que o povo fala, não sei Isso. explicar, não. E aí, depois do 4º mês, meu filho, é o 4º, 5º, 6º, 7º mês e tá assim uma grande aventura. Né? Não, restaurante, cara, tipo, eu gosto de comer em paz, né? Aí do nada a gente vai chegar, tipo,
Cara, comida chegou, ele vai fazer drama dele assim. Tipo, Isso é uma falei, coisa... que foi? A gente dá leite, Tudo, meu água, filho. cara, tipo, Tudo que ele um monte de quiser. brinquedo assim, vai. Do nada eu falei, cara, que isso, gente? Mas gente, é Mudou caótico, essa parte. Eu acho que o primeiro ano de vida, né? Porque ainda tem alguns meses aí pela frente. Mas eu acho que é muito sobre reestruturar a relação. Vocês que já são pais também, né? Que o Theo tem 2 anos, vocês podem falar sobre isso. Porque eu acho que é o primeiro ano que você vai se reestruturando como indivíduo, né? Tipo, eu como mulher, as mudanças do corpo, os hormônios, eu não sei o quê. Ele como pai que se descobre também numa nova versão de si mesmo. E a gente como casal na relação, que é difícil. Nossa, é difícil. Muito. São muitas mudanças, assim, porque, por exemplo, no início eu tinha muito medo de tudo. Assim, de pegar, eu ia dar pra ele, ele não tinha muito jeito, falava, me dá aqui que eu vou segurar. Ele ia fazer alguma coisa e falava, não, deixa que eu faço. Tipo, eu meio que não deixava ele participar, porque eu tinha aquele medo de, tipo, ele não vai saber dar conta. Deixa eu que eu dou conta, eu quero fazer tudo sozinha. E aí agora, tipo, é legal ver a relação que ele também tá criando com a criança, porque a gente já vê que é diferente. Hoje ele deita com ele, dorme, ele já sabe, já tem ali um vínculo que não é mais só ele comigo, né, com a mãe. Mas assim, muda Mas eu acho muito que é a normal, relação. porque a mãe, ela tem um instinto materno. O filho tava dentro da gente, né? Assim, não tem... É uma coisa natural. Ele parece que quando ele sai, ele ainda faz parte da gente. O pai, ele é uma figura externa, vamos falar, em todo o amor envolvido, toda dedicação, respeito, carinho e tal. Mas existe... Não Mas tem vai essa construindo, conexão, né? assim, tem que existir Depois, uma né? entrega Exato. mesmo. O Breno mesmo, no início, ele tinha uma... Ele Nossa, também a teve... primeira semana pra mim, cara. E assim, a Paula externou esse medo, assim, vamos dizer, mas eu mesmo no começo, eu meio que percebi isso também. Tipo, tava difícil, assim. Tem hora que ele só chorava no meu colo. Eu falei, gente, assim, não gosta de mim, não. Exato. Esse aqui não é meu filho, não é possível. assim. Sou seu pai, a voz, olha o time da voz. Tipo assim, não, uai. Só chora no meu colo. Cara, os moleques só choram no meu colo. Ele fazia isso, ele falava, Tó, vai com a sua não, mãe. Aí um dia eu falei pra ele, mas você precisa criar relação com ele. É Aí difícil, é difícil. Ele precisa saber que Exato, você exato. é o pai, que eu sou a mãe, que a gente tá aqui junto, mas eu acho você que precisa ter um momento com ele. Eu acho que a principal dificuldade do pai, porque é igual eu falei, a gente tem uma conexão natural. Sim. Mas o pai, ele precisa criar e o bebê dá uma estranhada, né? Então é um... E já aproveitando esse gancho da conexão com o filho, assim, a gente pai, assim, moleque, assim, a gente sempre tem várias coisas que a gente quer passar, né? De ensinamentos e tal. Você, ainda mais com uma representatividade, com a força que você tem, cara negro, imigrante, muçulmano, o que você tem de bagagem, de história, assim, que você quer passar para Abdullah, assim, que você acha importante, assim, de toda a sua vivência, assim? É que pra mim a cultura é muito importante, né? Cultura, caráter, cara, tipo... Porque Nossa, um homem que não arrepio. tem caráter assim, pra mim não é nada, sabe? Perfeito. Tipo, Ó. eu venho de um lugar, igual o que eu falo, eu venho do Senegal, tipo, todo mundo esperava eu virasse um outro cara, tipo, que Sim. vai fazer só coisa errada, sabe? Principalmente na minha profissão, né? Porque pessoas pessoas senegaleses já mandaram um vídeo pra minha mãe, modificando o vídeo, cara. Tipo, Nossa, sabe cara. coisa assim, tipo, olha seu Não acredito, filho fazendo isso, ciclano e tal. É que, ao momento que você sabe onde você veio, cara, eu acho que nada vai abalar você, assim, Perfeito. tipo, dificilmente. Então, essas coisas, eu quero muito passar isso pra ele. Massa. Ele saber onde ele veio, entendeu? Além do ser brasileiro, mas ele tem que saber a outra cultura do outro lado do mundo. Sim. Isso vai ser difícil, porque ele vai crescer aqui, vai estudar, tá? Ele vai se acostumar com a cultura brasileira, mas isso que eu falo sempre, eu vou lutar para ele saber aonde ele veio, né? Tipo, Legal. porque esse carácter, Com certeza, porque até o nome ele já carrega, Exato, então ele vai... isso. E aí, então, tipo, com certeza também ela vai ajudar muito, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Quando as pessoas perguntam assim, Rita, o que mais te encanta no Mohamed? Ou o que mais te chamou atenção? Ou por que você tá com ele? Minha mãe já fez essa pergunta pra mim. E é uma coisa que eu sempre falo, é o caráter dele, assim. Legal. Que é o que eu falo, assim, defeito todo mundo tem. Não existe casais perfeitos, ninguém tá pronto pra nada, a gente vai construindo a relação dia a dia. Mas o caráter dele é algo muito forte pra mim e que se o Abdullah
pegar isso é o que a gente precisa para saber que a gente está criando um ser humano do bem, sabe? Porque ele, é aquilo que eu falei lá no início, ele sempre foi muito direto. E isso, para mim, tem muito a ver com honestidade, tem muito a ver com caráter, com verdade. Então, isso é algo que ninguém quer ser enganado. Então, eu sei que, como diz ele, é sempre assim. Nunca é assim. É assim e acabou. Então, o que ele tem que falar, ele fala e é isso. Mas isso é muito legal. E por mais que tenham interferências externas, quando a gente tem uma base forte familiar de valores, né? Isso aí pesa muito na educação da criança. Sim, exato. Então, assim, eu acho que isso faz total diferença. E com certeza ele vai puxar. Pode ficar tranquilo. Isso de vocês. Agora aqui, falando do relacionamento, Rita, você fala sobre a solidão da mulher preta, que é um assunto muito importante. E como você vive um amor afrocentrado e como ele pode ser transformador, né, para as mulheres. Sim. Então eu queria que você falasse assim, como que esse amor, como que é você hoje se sentir amada por inteiro, ter um relacionamento saudável, gostoso, não só próspero, né? Vamos falar assim, vocês são pessoas prósperas que conquistam suas coisas e tudo. Então você é uma potência, eu já falei, né? Então assim, como que é você se sentir amada por inteiro, assim, um relacionamento que é o que você sonhou? Então, eu já passei por poucas e boas nessa vida, né? E eu fiquei, antes da gente se relacionar, fiquei 5 anos solteira. E aí você vê de tudo, né? Você passa por várias coisas, por várias situações e tudo mais. Você vê outras mulheres passando pela mesma coisa, você fala... Aí você começa a lembrar de coisas da sua infância, né? O fato de, sei lá, nunca ter sido a menina mais bonita da sala, nunca ter sido o ícone de beleza, nunca ser a mais interessante. Então, são coisas que quando você tá sozinha, você começa a lembrar e aquilo ali fica muito presente na sua vida, né? E hoje, pra mim, assim, é muito importante ter casado com ele, a gente ter esse relacionamento literalmente afrocentrado, né? Eu falo que ele veio do berço da humanidade. Esse é original. Não é mentira, é original isso daí. E porque é algo que eu sempre quis pra minha vida, né? Uma pessoa que soubesse das minhas dores, né? Eu entender também as dores dele, porque é aquilo, um casal afrocentrado, ele é um casal com muitas feridas. Né? Tem muitas feridas aí, tanto de vida individual quanto de relacionamento, principalmente quando você se relaciona com pessoas de outras raças, de outras culturas, enfim, que às vezes a pessoa não vai entender o que você está passando. Você vai chegar em casa, vai falar que você sofreu racismo e a pessoa vai seguir a vida, entendeu? Então, são coisas, são dores nossas que são muito únicas, assim, né? Então, quando você tem um relacionamento afrocentrado, você é muito mais empático. Porque você entende o outro, você sabe o que o outro está passando. É lógico, quase todos os dias ele passa por alguma situação. Então, às vezes, faltam palavras para a gente se acolher. Mas eu acho que a nossa vida em si, a nossa parceria, a nossa maneira de levar é o que vai levando a gente para frente, sabe? Mas eu recebo muitas mensagens, assim, de outras mulheres negras me mandando. Fala, nossa, Rita, você é uma referência, não só de modelo profissional, mas de mulher, de vida, como você consegue levar o seu relacionamento, a sua casa, agora construindo a sua família. Isso é muito importante, porque infelizmente a gente não vê. Não é bem representado isso. Acho que um casal negro de sucesso, que a gente fala assim, sei lá, o Obama e a Michelle, a Thaís Araújo e o Lázaro, a Beyoncé e o Jay-Z, mas são poucos. São poucos. Sabe, assim, quando você começa a contar, você vê que perde, assim. Fala rápido, assim. Mas não vem pessoas do real, do dia a dia, assim, sabe? Mais acessíveis. Sim. Então, quando a gente compartilha a nossa vida, nossas viagens, as nossas conquistas, isso inspira também outras pessoas a trazer muita força. Porque você ser um casal negro não é fácil. Você ser um casal negro próspero também não é. Porque é aquilo, é um ajudando o outro. Que falta aqui, a gente pega o outro aqui, o outro tá mais pronto aqui, mas você não. Então, a gente vai um ali ajudando o outro e se fortalecendo. Então, acho que a nossa relação é muito próspera, muito por conta disso, assim. Porque a gente vai se ajudando e vai um elevando o outro, sabe? Ai, mas é maravilhosa. E você falou agora de ser inspiração. Você é uma inspiração em diversos aspectos. A gente falou aqui contando a história de vocês. Mas falando da passarela, né, e de capa de revista e de como modelo,
A maternidade, voltando aqui um pouquinho, ela interferiu em alguma... Tipo assim, você conseguiu ressignificar com a maternidade a sua força, a sua potência, sabe? Ela te trouxe, assim, mais... Sabe, você se sentiu mais poderosa? Com certeza. No início foi muito louco, porque eu ficava tentando me conectar com a Rita do passado. E aí eu ouvi uma frase da minha taróloga, que o dia que ela falou isso pra mim, parece que meu mundo, assim, se abriu de um outro jeito. Legal. Ela falou assim pra mim, para de procurar a Rita da sala do parto. Aquela da sala do parto morreu. Quando ela falou isso, parece que fez pum na minha cabeça. Eu falei, gente, que abriu meu corpo, tirou uma criança, ou seja, aquela pessoa não existe mais, foi. Agora é uma nova Rita, por mais que eu me conecte com as coisas do passado e continue na mesma carreira, por exemplo, tudo mais, ainda assim eu sou uma nova mulher com um corpo novo, com novas experiências, com novas vivências, então é tudo muito diferente, mas isso me potencializou muito como mulher. Assim, eu falo que se eu já me sentia poderosa antes, hoje eu me sinto mais ainda, porque às vezes é coisa do dia a dia, básico, né? Nem precisa ser muita coisa pra você ver que você dá conta, mas sei lá, eu tô com ele no colo, outra hora eu tô lavando a banheira, pegando uma coisa com a outra mão, puxando uma coisa com o pé, que você fala, gente... E plena, linda. Mulheres, né? Você vê que você consegue dar conta de tudo, assim, mesmo coisas de, vou trabalhar, vou dar mamar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e coisas também básicas, assim, do dia a dia. Não, a Rita desfilou grávida, gente. Um dia antes. Não. Sério, um dia antes. Não, minha vida, assim, na maternidade foi uma loucura, porque um dia antes de ganhar neném eu tava desfilando, 14 dias depois eu tava fazendo uma foto pra Vogue. Gente. Gente, não é pra qualquer pessoa, não, meu amor. 14 dias depois. De baby Mas eu acho blues que eu puxei a minha mãe. De baby blues e tudo. Bem lembrado. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe, sabia? Porque minha mãe, quando engravidou, de mim, também das minhas outras irmãs, ela voltou a trabalhar muito rápido. Que é o que eu falo, a gente brinca assim, né? Que a gente brinca, mas é verdade, que a gente não quer criar um filho guerreiro. A gente quer um herdeiro. Então, pra ele ser herdeiro, a gente vai ter que trabalhar bastante. É verdade. Entendeu? Então, eu não quero mais que ele fique guerreiro, não. Deixa isso aí pra lá em Wakanda. Então, a gente vai fazer dele herdeiro, entendeu? E é isso. Ai, muito lindo. E aqui, vocês é um casal que simboliza muitas pontas, assim. Se a gente pensar Brasil, Senegal, moda e maternidade, tradição religiosa, liberdade criativa ali. Como é que é esse equilíbrio pra vocês? Como é que vocês conseguem, assim... respeitando as origens, mas ao mesmo tempo construindo algo junto, uma família, criança e tal. Como é que vocês conseguem lidar com tanta diversidade assim e ao mesmo tempo fluindo tudo junto? É que eu acho que nós sempre respeitamos o espaço do outro, né? Legal. Ela sempre respeitou o meu espaço, eu também, mesma coisa. Eu sempre respeitei o espaço dela. Tipo, ela tem fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Então, o que vai impedir isso, né? Sabe? E aí... o que vai? A gente vai juntar esses dois, a gente vai pra frente. Melhor. Exato, isso a gente vai levar pra frente, a gente vai ensinar pra criança também saber legal, respeitar o decisão com fé das outras pessoas. Sim. Exato, então... Essa conexão, esse diálogo do casal, né? Respeitar as isso, escolhas, né? Também, né? Isso, essa coisa do olhar, que eu acho que não lembro qual de vocês falaram, mas foi uma coisa que eu peguei muito quando a gente foi pro Senegal a primeira vez. Lá eles não têm muito essa coisa do toque físico, né? Então é algo também que, por exemplo, na linguagem do amor... na linguagem do amor, já fiz essa pergunta pra ele, na linguagem do amor, Já fiz a pergunta. a maneira que eu me sinto amada é o toque físico e as palavras de afirmação. Ou seja, você tem que falar que me ama, que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa e ficar pegando em mim o dia inteiro. Ele é atos de serviço e acho que presente. Então, o que eu faço? De manhã, levo um cafezinho na cama. Olha. Aí, como um presentinho, falo, vamos viajar. Entendeu? Então, Legal. são essas coisas assim. Mas, por exemplo, quando a gente foi lá no Senegal, eu percebi que eles não são do toque físico. E aí eu entendi também por que ele também nunca foi muito assim. Que hoje a nossa relação mudou muito, mas no início...
Tipo assim, zero contato físico. Né? Não sei na Cada hora um. Eu acho que como você não sabia também, acaba que você acha que você fica procurando Aí, mais. aí eu Exato. ficava Tipo assim, ué, mas gente, cadê, ele não né? encosta, ele me dá um abraço, me dá um beijo, me dá um cheiro no cangote, nada. Ué, que isso, O né? que tá acontecendo? Não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Aí, aos poucos, você vai entendendo. Aí, quando a gente foi lá, eu vi que eles não têm essa coisa do abraço. Tanto é que, quando eu cheguei, minha vontade era, oi, tudo bom, abraçar. né? E todo mundo Rapaz, assim, tipo, eu ia ser o primeiro. É. Sogrão! Não, e aí eu cheguei e eu fui abraçar todo mundo. Mulher, homem, irmão, todo mundo. Eu falei, gente, é isso, eu sou brasileira e No final, já tava todo mundo se abraçando, todo mundo beijando, Legal. chorando junto. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Tanto eles quanto a gente vai levando tudo junto. Meu, brasileiro muda qualquer pessoa, cara. Né, cara? É diferente. A gente tem esse dom. Não, tipo, ela foi lá, ela mudou todas elas num 2 dias, 3 dias, sei lá. Tipo, pessoal ela tava chega até lá, primeiro, na hora que ela chegou, ninguém, oi, tudo bem, sabe? Coisa assim. E aí, terceiro dia, oi, Rita! Oi, sabe assim? Exato, isso. Eu perguntei pra ele, eu falei, como que as pessoas cumprimentam aqui antes de chegar? Eu falei, não sei, né? Porque, É bom sei perguntar, lá, de abraçar mulher, homem, não sei o quê. vezes. Eu falei, como que é? Ele falou, normal. Normal como, Deus? Eu falei, tá, normal. Aí eu falei, normal pra mim é abraçar. não, é normal. Beijo no rosto, abraçar. Aí eles vieram assim, eu vago. falei, não, vem cá. Não, normal é assim, ó. E aí, desde então, tipo, ela vai lá em casa, oi, Rita, tipo, dá aquele beijo assim. sabe? Mas é engraçado que eu cheguei lá sem falar nada. Aí, a primeira vez quando a gente foi, a gente fez um passeio lá tal, e a gente foi numa ilha que é bem conhecida lá. E aí tinham várias mulheres, elas vendiam várias coisas. Eu não cheguei falando nada, saí de lá aprendendo até coisa de sex shop com elas. Sério? Eu falei, gente, mulher é incrível, a gente se entende em qualquer lugar do mundo, foi maravilhoso. É verdade, mulher desenrola. E falando de relacionamento do casal e tal, o que vocês gostam de fazer, tipo como namorados? Você falou que gosta de sair pra jantar, né? Mas assim, ainda tem a chegada do live. Já não Mas é, o que mas vocês fazem assim, pra ter um momentinho do casal? O nosso momento é a gente que vai viver isso aqui. Dormir um pouquinho, vamos ver uma série, eu gosto de jantar. O que vocês gostam de fazer? Eu acho que a gente mais sai pra jantar. Sai pra né? jantar, sai pra jantar. Gosta Cinema, mais, a gente gosta, Cinema ele também. gosta muito de cinema. Gosto de cinema. Eu gosto bastante. Você gosta? Gosto. Às vezes Quase a gente não fica vou. na sala também, depois que ele vai dormir, a gente fica na sala, assiste televisão, aí a gente conversa, né? A gente gosta de conversar. Na verdade, eu gosto de conversar, né? Eu gosto A gente de- sempre... Ai, que legal! O Breno não gosta de falar nada. Vou precisar de uma dica. Gente! Cara, eu gosto muito. Eu sou seco nessa parte, aí como é que você tá? Bem. Ô, o Breno não rende assunto. Não vai pra frente, né? Nossa, adorei. não, ele gosta muito de conversar. Bom, desde o início, né? A gente desde o sempre conversou muito. Isso é tão bom pro Isso é relacionamento. bom, é muito Na bom. verdade, a Paulo ensinou mais a questão de diálogo, até quando não tá, brigou. Vamos sentar pra conversar. Falei, meu Deus, lá vai vem. nós. A gente não Então ela que não gosta de conversar, mas eu gosto. porque a gente não tem essa coisa de tipo, vamos sentar pra conversar. Às vezes, se tem uma situação que não ficou tão legal, ele não fala nada. Aí eu sento. Aí a gente fica sentado. Aí do nada ele fala assim, então, é que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele começa, amor. Aí, ó. Aí vai. Ai, meu Deus. Aí eu fico lá. Aí ele fala assim pra mim, o que eu falei agora? Olha. E aí meu filho que me pega, porque minha memória, depois não, já do percebi que é Abdullah... boa. Não, Ai, acabou. Depois que Não ele tem mais nasceu, boa. não tenho mais memória. Olha. Foi-se embora. Mas melhora, viu? Tomara, No né? início Porque aí ele fica ruim, pergunta pra depois- mim, o que foi que eu falei? Aí eu fico na minha cabeça buscando os meus arquivos. Tipo, meu Deus, o que foi que ele falou mesmo? Mas o diálogo é bom, é muito bom. A gente evoluiu muito o nosso relacionamento por causa do diálogo. Mas eu sempre pergunto aqui pros casais, o que os casais fazem? Porque uma coisa que as pessoas perguntam muito é assim, o que vocês fazem pra manter a chama acesa do relacionamento e tal? Como se fosse uma coisa muito, assim... Um grande mistério. Então, o segredo. Eu fico assim, gente... Hoje a gente vai... É só pra nós aqui. E assim, a gente percebe que é a rotina mesmo, assim, são coisas da rotina.
Claro que não é só deitar na cama e dormir. Mas assim, um dia você sentar pra ver uma TV junto, conversar junto. Eu acho sair que pra o jantar. interesse, falando até por mim, assim, né? O interesse pra mim são nos pequenos gestos durante o dia. Tem coisa que ele vai fazer que eu vou falar, nossa, É, mas não é. hoje... Mas eu acho que mulher é assim. a tipo, gente um é muito abraço, no detalhe do muito, dia. muito. Mas ele também é assim. Ah, né? que bom. Ele não é só da hora, do Aham. momento. Acho que ele vai observando o dia. Aí durante o dia eu falo, nossa, hoje você. Vai dando uma conquistazinha, assim, Você vai né? ali se paquerando durante o dia pra até então chegar De na forma hora. sutil, De mas forma você já sutil. fica meio... Que A eu paquera acho é que muito gostosa. Eu acho que as Isso. pessoas perderam um pouco a paquera. Mas eu acho que isso Entendeu? quando Eu você é acho. casado, né, é difícil você ter essa coisa, principalmente quando você tem bebê pequeno, que muda correria de tudo. trabalho, Tudo, né, loucura, gente? Que São do Paulo. nada você tá lá. Oi, gente, essa hora! Gente, vai começar a Logo dormir agora você agora! acordou. Não. Esses dias aconteceu. Esses dias aconteceu, a gente deu tanta risada. Não, vai ter que rir, Não, a gente ri. Tem que rir, porque vai fazer Eu o costumo quê? fazer aquela brincadeira assim. Cadê aquele remédio lá que você dá pra É o TT, o famoso TT. Não, mas eu tem acho que mistério. agora, assim, a gente tá conseguindo se reconectar, né, como casal, assim, porque no início foi mais difícil. mas E ele foi super parceiro, porque em nenhum momento ele me cobrou, não falou nada. Ele viu que eu tava vivendo a fase Legal. ali difícil, principalmente do baby blues, né, que eu tava só chorava. Hoje a gente ri, mas na época, na né? época a gente só chorava. E aí ele foi super parceiro, assim, em relação a isso, porque tem homens que às vezes não conseguem conseguem respeitar compreender. esse momento, né? Não tem Principalmente o momento paciência, do ou, resguardo, que é os primeiros dias ali, os primeiros 40 dias, que é super difícil. Mas eu sabia dentro de mim que em um momento aquilo ali ia voltar. Por mais que nos primeiros dias você fica, meu Deus do céu, não tem mais vontade de fazer nada. Acabou a vontade de tudo, não tem. Mas agora a gente tá já... Acho que muito por conta também que a nossa vida profissional voltou ativa, então você volta. Você vai voltando, as coisas vão caminhando e a coisa vai... Eu acho que agora, pra finalizar, a gente tem um momento que chama o Momento Segredo. Eu gosto da pausa, porque o momento segredo a pessoa já... Tá, olha Segredo, Mas agora a gente quer, na verdade, é um momento gostoso, assim, onde vocês revelam o segredo do relacionamento de vocês, assim. Por que vocês acham que dá tão certo, mesmo diante de tantas diferenças, né, que vocês têm de diversas coisas enraizadas, mas qual que é o segredo para manter um relacionamento saudável, afrocentrado, gostoso, próspero, que vocês acham assim, que é o que faz diferença para dar tipo um conselho, uma dica? Eu acredito que seja a confiança e o respeito. Acho que é a base do nosso relacionamento, é a confiança e o respeito total, assim, porque eu confio muito nele, de nunca, nossa, nada, assim, zero, de desconfiança de qualquer coisa. E o respeito, assim, a gente se respeita muito, as opiniões, às vezes eu não concordo com alguma coisa, mas eu não, sabe, assim, eu vou levando. E acho que paciência também, porque eu sou bem paciente, eu consigo respirar, porque ele é mais explosivo do que eu. Então, se eu vejo que ele tá mais nervoso, eu não vou ficar nervosa junto, porque ninguém vai se Não vai ouvir, dar ninguém certo, vai ouvir com nada, a gente vai acabar discutindo, vai acabar se chateando, então eu prefiro deixar ele falar, ele explode, eu respiro, aí depois em outro momento eu falo, aquele lá que você fez eu não gostei. Legal. E eu acho que é até bom pra ele também, porque eu acho que no momento ele vai perceber que aquilo ali não me fez bem, e ele em algum momento também vai refletir sobre aquela situação, sabe? Então acho que ter esse jogo de cintura, literalmente, de respeitar o espaço do outro, às vezes a pessoa tá mais nervosa, ou sei lá, falou sem pensar, enfim. Então acho que paciência, respeito e confiança, base. Eu falaria a mesma coisa que você falou, que a respeito, né? Eu sempre respeitei ela, também a outra. Eu nunca cobrei, eu não cobro, eu nunca fui cobrado na minha vida. Então eu sempre falo isso pra ela. Cara, eu não vou te cobrar. Se você quisesse, tipo, ir em qualquer lugar e voltar a qualquer hora, isso é você, não sou eu, sabe? Uma coisa assim. Então, primeiro, respeito é saber ceder, né? Eu acho que todos os relacionamentos que seja amoroso, amizade, o pai, filho, assim, tem que saber ceder. Porque se você não sabe ceder,
não vai dar certo. Não vai dar certo. É porque, Uma hora tipo, querendo ou chega não, no tem limite. dia que a pessoa vai falar uma coisa que você não concorda, né? E você vai ficar engasgado assim, É, uma hora exato, você vai exato. levantar. Né? Tipo, senão aquele dia vai ser um dia pesado pra sempre. Tipo, às vezes não precisa, cara. Tipo, só fala, tá bom. Mesmo se você não gostar, fala, tá bom. E aí Ele pronto. fala, tá bom. Mas isso eu acho que é uma verdade muito grande. Eu acho que as pessoas hoje estão muito intolerantes, assim. Sim. Com essa questão do ceder. Ah, não é do meu jeito, então não quero. vai ser. Não quer, Desse já jeito acabou o você não vai relacionamento achar também, seu tipo, par, não, não viu, vai. amor? É só pra te avisar, porque relacionamento é uma troca. É uma troca. É uma Você troca, abre mão um verdade. pouquinho, a outra pessoa também, Pra e ali exagerar, vocês né? vão somando. Eu concordo plenamente. Tem mais alguma coisa? Isso que eu, tipo, nossos relacionamentos, assim, eu acho que esses dois que eu observei mais, que é respeito e ceder. Né? Ela, às vezes eu falo coisas que não é, tipo, ela fala, tá bom, Cabeça então, quente. não, vamos fazer isso, sabe? Tipo, às vezes também ela fala coisas que eu não concordo, tipo, quer ir num lugar que eu não gosto, e fala, beleza, vamos, cara. Mas lá por dentro tô... Nossa, sabe aquela coisa, não quero ir, cara, mas vai, sabe? Deixa ela fazer, sabe? E aí você vê a felicidade dela depois, Sim, né? legal. Igual, tipo, ela cedendo no meu pátio, eu fico super feliz ela ver isso, sabe? Então eu acho que essas coisas que dá super certo, cara. Tipo, Essa coisa de ceder, assim, até em relação ao Abdullah, por exemplo. Por exemplo, no início, quando eu descobri que estava grávida, ele também falava, quando nascer vai ter que raspar o cabelo com 7 dias. Coisas assim. Sim. Aí chegou, eu vi o cabelo dele. ele nem tem cabelo, né? Aí quando ele fez os 7 dias, a gente fez um churrasco lá em casa pra comemorar, porque geralmente aqui a gente faz, sei lá, com 1 mês, 2 meses. Sim. O dele é com 7 dias. E aí a gente fez o churrasco lá em casa e tal, e eu pensando, meu Deus, daqui a pouco ele vai pegar a maquininha e vai querer raspar o cabelo da criança. Ai, meu Deus do céu. Eu rezando. Eu falei, meu Deus. Aí daqui a pouco ele veio, então eu não vou mais raspar o cabelo. Eu conversei lá com meus irmãos, eles falaram que a hora que eu estiver mais pronto e tal. Olha. Aí a gente faz isso. Gente, eu fiquei tão feliz. É que eu tava vendo a tristeza dela. Né? Que legal. Isso é muito bom, assim, porque é o que eu falo, que eu falei no início, assim, ninguém é perfeito. Sim. Né? A gente tem as nossas diferenças, mas eu sei que são coisas que às vezes ele abre mão que são extremamente valiosas para ele, né? Cultural, da família. Então, quando ele abriu mão disso, eu falei, nossa, gente, isso... Tipo, já começou com o pé direito, assim. né? sabe? Entendi, Tirou um entendi. peso, assim, pra Legal. mim, que eu falei, são coisas que a gente vai Que legal. poder levar de um outro jeito, sabe? Porque quando as pessoas olham pra gente e vê que é um relacionamento muito diferente em relação, culturalmente falando, as pessoas já vêm com maior peso. Ai, porque é isso, porque é aquilo, e cheio de julgamentos e tal. Mas só a gente sabe como a gente lida no nosso relacionamento, sabe? Então, essas coisas culturais, assim, a gente vai lidando muito dia a dia. Mas é o melhor, né? É. Sem sofrer por antecedência, Sim. sem criar muita expectativa. É, Um dia também. após o Um outro. dia após o outro. Ai, gente, que Foi delícia muito de bom. bate-papo. Acabou muitas já? Rápido. Vai dar 1 hora, falou 2 minutos. Nós estamos aqui conversando e se deixar, meu amor, a gente traz o pão de queijo, o café e ó, fica aqui a tarde inteira. Foi maravilhoso. Oi, gente, muito obrigada. Vocês são um casal inspiração, uma potência na moda, no Brasil, no Senegal, aqui no mundo. A gente se inspira em vocês e a gente tem um público que com certeza se inspira também. Então, muito obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês. E aí a gente vai Agradeço. falando, a gente já quer marcar churrasco. Sim, a gente vai fazer muita coisa. Mas foi maravilhoso, gente. Amei. Beijos! Até o Beijo. próximo episódio! Muito legal. Bem legal. Amei. Eu sempre tenho uma coisinha, olha. Ai, é bom demais.